Olá, nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado pelo que está fazendo em todo o mundo e o avivamento do qual fazemos parte. E nós abençoamos esse dia, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho compartilhado sobre fé toda vez que prego, por causa do que está acontecendo dentro de mim. Eu sinto que o Senhor me chamando para voltar às obras que fiz no início, a fé radical na qual cresci como um novo convertido, mas também para construir sobre isso, de fé em fé, em minha própria vida, para inspirar a mim e a outros a ir aonde nunca fomos antes. E isso meio que levou essa mensagem, ou série de mensagens, para inspirar a fé de que podemos voltar às obras que fizemos no início e também aumentar nossa fé para onde nunca fomos antes. Hoje eu quero falar sobre fé radical. Você já viu aquela propaganda para aqueles que assistem TV? Eles me contaram sobre isso. É uma propaganda de cerveja que diz: o homem mais interessante. E ele diz: eu não bebo cerveja, mas quando eu bebo... Bem, eu conheci o homem mais interessante, que eu já conheci essa semana. E ele é um ex-aluno da escola de ministério, o nome dele é Jimmy Darts. Quantos conhecem Jimmy Darts? Bem, eu não conhecia. Fazemos esse podcast semanal, ou webcast, chamado Cultural Catalysts, e o que fazemos é entrevistar pessoas que são catalisadores para os 7 montes. Pessoas que trazem o reino a diferentes áreas. Fazemos isso por 1 ano ou 2. Entrevistamos essas pessoas, algumas no mundo político, outras no mundo da igreja, outras no mundo dos negócios, educação, o que for. E a minha equipe disse: precisamos ter o Jimmy Darts. Eu digo: quem é esse? E eles me disseram algumas das coisas que ele fez. Ele, não, isso não é bom. Me mostraram um dos seus vídeos e eu disse: talvez. Acho que eu já disse isso, mas é ex-aluno da BSSM. Planejamos uma entrevista e nevou. Então a equipe de filmagem não pôde chegar ao estúdio. E disseram: tem que cancelar. Minha equipe disse: ele voou para cá, nos sentimos mal. Eu digo: bem, vou pegar minha caminhonete 4x4 e vou buscá-lo e trazer o meu escritório e fazemos uma live no Instagram. Isso era melhor do que nada? Ok. Eu peguei minha caminhonete. Ele está na minha caminhonete, ele está contando essas histórias. Eu pensei: quem é esse homem? De que planeta ele é? Eu me apaixonei pelo cara em poucos minutos e acabamos fazendo o lance do Instagram e conversando por 2 horas e minha família foi jantar com ele. Ele é um crente radical, louco. E ele cresceu em uma casa onde sua mãe e seu pai eram crentes. E seu pai era meio que brincalhão. Então, antes de conhecer o Senhor, ele fazia esses vídeos onde ia a festas e fazia coisas malucas. Tipo, dar soco em si mesmo para sangrar o rosto e depois ir à festa para filmar a expressão das pessoas da sua loucura. E eu digo: por que você fez isso? Não sei, só aconteceu. E ele me disse: deitou na estrada uma vez e bloqueou o tráfego por quilômetros. Coisas realmente importantes que você fez antes de conhecer o Senhor. Enfim, mas ele tinha milhões de seguidores. Agora ele tem 11 milhões de seguidores no TikTok. Quando ele se tornou um cristão, e a maneira com que ele se tornou um cristão é louca. Contei a história errada no primeiro culto, o Jay me corrigiu, entendi agora. Mas ele estava em uma festa, estavam fazendo coisas malucas, como pular sobre o fogo para ver quem conseguia chegar mais perto do fogo. Bem, sua mãe deu meias a ele, escritas Jesus, e ele estava com as meias de Jesus, e chegou tão perto do fogo que queimou suas meias de Jesus. Voltou para casa e disse: ele está numa crise de fé, ele não está andando com o Senhor, ele cresceu num lar cristão, e ele põe as meias na gaveta e ora. E ele disse: Deus, se você é real. A mãe dele disse: eu vou consertar as meias. Ele disse: não, vou colocar na gaveta. Ele colocou na gaveta. Deus, se você é real, conserte as minhas meias. Na manhã seguinte, ele olha, as meias estão inteiras, sem buracos. Então, ele entrega a vida para o Senhor.
Aí fica pior. Deixa-me lhe dizer, essa foi só a abertura. E o Senhor disse, largue seu ídolo, que era toda essa coisa maluca de vídeo. E ele deixou por 5 anos, só seguindo o Senhor. Ele foi para Jocum, veio para a escola de ministério da Bethel, está andando com o Senhor e aprendendo sobre o Senhor, super faminto pelo Senhor. Essa coisa apenas despertou nele. Então, cerca de 5 anos depois, o Senhor disse, ok, quero que você pegue isso e volte a usá-lo para mim. O que eu vou fazer? Deus diz, atos aleatórios de bondade. E ele me contou essa história como exemplo. Ele está em Anaheim, e é um morador de rua que está dormindo na rua. E o Senhor diz, vai ajudar aquele cara? E ele senta com o cara e diz, qual é a sua história? E o cara é um viciado em heroína, é um ex-veterano, é um viciado, está na rua por anos. E Jimmy pergunta ao cara, o que está na sua lista de desejos? Se você pudesse fazer qualquer coisa que está na sua lista de desejos. Cara, o que é uma lista de desejos? Algo que você sempre quis fazer. O cara diz, eu não sei. Eu não sei. Gosto de andar num balão de ar quente. Gostaria de saltar de paraquedas. Gostaria de pescar em alto mar. E Jimmy disse, eu vou buscá-los em 2 horas, esteja pronto, vamos voar num balão. Ele pegou esse cara e leva ele para um passeio de balão 2 horas depois de conhecê-lo. Ele traz de volta, deixa ali na rua. Eu vou te buscar em 2 dias e vamos pular de paraquedas. E o cara pega o cara em 2 dias ou 3, 2. E depois leva o cara para pular de paraquedas. E o cara diz, essa é a coisa mais maluca que eu já fiz. E ele diz, eu vou te pegar em 3 mais dias e vamos pescar em alto mar. E ele leva o cara para pescar em alto mar. Nunca tinha conhecido o cara antes. Leva ele para pescar no alto mar. E os caras estão se sentindo amado e totalmente transformado. Um de seus versículos chaves é, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Finalmente, ele filma esse cara e diz aos seus seguidores, ei, este é, seja qual for o nome dele, João, o João é um veterano, e João está se inspirando, precisamos ajudar o João. E ele levanta $8.000 em um dia para o cara. Ele conseguiu um apartamento para ele. E depois de 1 ano e meio, o cara tem um bom emprego, tem um carro novo, ele está servindo ao Senhor. Essas coisas loucas. E eu estou vendo essas histórias e me inspirando. Eu fico tipo, eu quero que sejamos um catalisador, eu quero ser um catalisador para inspirar as pessoas a mudar. E ele está contando história após história de entrar na vida das pessoas, dando-lhes dinheiro, fazendo coisas para elas, conhecendo-as, amando essas pessoas e transformando-as. E acredito que Deus está nos chamando a uma fé radical. Eu acredito que Deus está nos chamando a uma fé radical. E acredito que estamos em um momento kairos, que não é só para um derramar, mas para um avivamento que leva a uma reforma, que leva a uma renascença. Eu creio que Deus está nos chamando para uma fé duradoura. Está comigo. Em Tiago, capítulo 2, Tiago diz, a fé sem obras é morta. E pregando essa série, eu quero lembrá-lo de 2 coisas com essa mensagem. A fé é catalisada por meio de obras. Está comigo? Em outras palavras, você diz, você tem fé, mostre-me pelas suas obras. Não foi Abraão que justificado, Abraão, que é um homem de fé, não foi justificado quando ele ofereceu Isaac no altar? Em outras palavras, aquela fé sem obras é morta, assim como seu corpo sem o espírito está morto. Pense sobre isso. Quão morto está seu corpo sem o seu espírito? Tiago diz que a fé é morta se você não catalisar com obras. Deixa-me dizer de novo, a fé está morta quando você não a catalisa com obras. Alguns dizem, Deus, estou esperando você mover na minha vida, e Deus diz, eu estou esperando para você se mover, para que eu possa apoiar suas obras e agir a seu favor. Jimmy conheceu esse ateu. E o cara disse, eu sou um ateu. Você é ateu? Você tem que conhecer o Jimmy, as conversas do Jimmy que ninguém tem.
E Jimmy diz, você não é ateu? O cara diz, eu sou ateu. Por que você é ateu? Os cristãos, você sabe, eles te traem, eles fazem isso, fazem aquilo com você. E ele diz pro cara, pro ateu, sabe de uma coisa? Se um cara vestir um moletom do Michael Jordan e roubar um banco, ele está representando o Michael Jordan? O cara diz, não. Então, há muitos cristãos fazendo obras que não representam Deus. E acho que ele levou esse cara ao Senhor. Coisas malucas. Mas quantos sabem que Deus quer que façamos obras que catalisem a fé em outras pessoas e em nós? E eu creio que estamos nessa época em que Deus faz milagres porque Ele quer mudar a cultura. A segunda coisa que eu quero compartilhei na semana passada, é que fé é ativada pela voz. A fé é ativada pela voz. Jesus disse, se disser essa montanha, levante-se, e não duvidares em seu coração que acontecerá o que disseste. Isso será feito por meu Pai que está nos céus. E o que eu estou percebendo é que provavelmente todos nós já passamos por isso, exceto Bill. Nós reclamamos. Talvez o Bill também faça. Mas reclamamos de nossos problemas em vez de recuar e dizer, Deus, o que você diz sobre o meu problema? E comece a falar sobre isso. Está me seguindo? Estou falando de fé radical. Estou falando de sair desse tipo de fé meia boca em que entramos. Tipo, eu vou à igreja e faço coisas boas. Mas sinto que Deus está nos chamando para viver a fé radical e mudar o curso da história americana e a história global. Sinto que Deus quer despertar algo em nós que talvez esteja adormecido, ou talvez Ele queira despertar algo em nós que nunca foi despertado, ou pelo menos em um nível onde começamos a nos mover para fora da nossa zona de conforto, para aquela zona de fé radical. Deus quer que comecemos a falar às montanhas, falar aos problemas, não fazer algo tipo, em vez de reclamar, eu dizer, o João é um bom menino. Não, Deus, o que você diz sobre o João? O João está se comportando mal, foi expulso da escola. Deus, qual é a sua palavra para o João? E Deus diz, o João vai mudar o mundo. O João vai ser... E eu começo a falar, não na frente do João, mas começo a falar ao João o que Deus diz sobre o João. Está comigo? Abra em Hebreus capítulo 12, verso 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor, todos digam o autor, e consumador, digam consumador da nossa fé. Quero salientar que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem está escrevendo nossa história. Deus é quem está escrevendo nossa história. A fé cria finais alternativos para o meu documentário pessoal. Ela reescreve o roteiro do meu final e felizes para sempre. É interessante como o documentário de Deus sobre você. Você sabe, Sara, se lembra da história de Sara e Abraão? Hebreus diz que Sara concebeu porque ela creu que era fiel. Agora, na história de Gênesis, é um pouco diferente disso. Deus vem a Abraão e diz, você vai ter um filho, vou abençoá-lo, você o princípio das nações, estrelas do céu, areia do mar. E Abraão está tentando ter filhos, não pode ter filhos. Não sabemos como isso aconteceu, mas a discussão com Sara e Abraão chega ao ponto onde Sara finalmente diz, aqui, pegue minha serva Agar. Evidentemente, Sara está pensando, esse não é meu problema, biologicamente, esse é seu problema. Você está me pressionando, aqui, pegue Agar. Vou te provar, você é o problema. E Agar engravidou. E teve um filho chamado Ismael, lembrando da história. E Sara expulsa os dois. E Abraão diz a Deus, Deus abençoe Ismael, que ele seja meu filho prometido. Deus diz, eu vou abençoá-lo, mas ele não é o filho prometido. O tempo passa, os anos passam. Finalmente, acho que Abraão está com 99 anos e Deus vem até Abraão. Sara está na tenda e diz, ano que vem você terá um filho. E Sara ouve e começa a rir. Ela não ri, tipo, ri de alegria, ela está, haha, claro, ha. Sabe, esse tipo de coisa. Sim, com certeza.
E Deus entra na tenda e diz, você riu? Eu deturpei Sara. Deus entra na tenda e diz, você riu? Ela disse, não, eu não ri. Ele disse, sim, você riu. Você vai chamá-lo Isaac, eu vou rir. Deus diz, eu vou ter o último. Eu vou rir por último. E claro, ela tem Isaac, esse é o resto da história. Meu ponto é que, quando o Novo Testamento olha para Sara e diz, ela considerou fiel aquele que havia prometido. Eu fico, onde isso aconteceu em Gênesis? E o que eu estou apontando é que muitos de nós não nos movemos com fé radical por causa da nossa história, que contamos a nós mesmos. E Deus diz, essa não é a história que eu conto sobre você. Você deveria assistir o documentário que eu escrevi sobre você pelo meio do sangue de Jesus. E você fica tipo, esse parece muito mais com você mais do que comigo. E Deus diz, esse é o ponto. Eu estou dizendo que Deus quer reescrever sua história. Você diz, eu falhei, eu tive um filho fora do casamento, eu me divorciei, eu era um viciado em drogas, eu era. E Deus disse, não, essa não é a história que eu conto. Você deveria ouvir a história que eu conto. A história que eu conto sobre você que inspira anjos a te ajudar. E acho que muitos de nós precisamos de um tempo para ouvir a história de que Deus conta sobre nós. Eu lembrei da história de Gideão essa semana. Você sabe, Gideão, no capítulo 6 de Juízes, Deus vem aos israelitas que estavam oprimidos pelos midianitas. Não os menonitas, midianitas, para ser claro. Bem, no primeiro culto eu disse, disse que Jesus viveu 3 anos. E todo mundo aqui na frente começou a falar, 33 anos, 33 anos. Eu estava tentando enfatizar que ele ministrou por 3 anos e meio, mas errei o nascimento dele. E os midianitas estão oprimindo os israelitas até o ponto onde estão queimando seus campos. Os midianitas estão queimando seus campos e há fome na terra. E eles estão literalmente tentando colher mais cedo, bater o trigo nos lagares, escondendo-se nos lagares. E Deus lhes envia um profeta. E este profeta não lhes fala sobre o seu futuro. Você gostaria de uma conferência profética onde não fala do seu futuro, mas fala do seu passado. E o profeta diz, Deus manda dizer a vocês que Ele é o Deus que os tirou do Egito. Ele os guiou através do Mar Vermelho em terra seca. Esse é o Deus que vocês servem. Em outras palavras, você pensa que eu não posso livrá-los dos midianitas? Eu livrei dos egípcios. Eu sou o Deus que liberta. Evidentemente, Gideão vai a essa conferência. Porque o anjo do Senhor vem a Gideão. E a primeira coisa que ele diz é, oh, guerreiro poderoso. E Gideão disse, se eu sou um guerreiro poderoso, onde estão todos os milagres que eu vi falar na conferência? Eu estou mudando um pouquinho, tomando liberdades. Ele diz, onde estão todos os milagres que nossos pais nos contaram? Quando eles nos tirou do Egito? Se eu sou um guerreiro poderoso, então como é que não há milagres? E o anjo basicamente diz, o milagre está em você, Gideão. E ele começa a dizer a Gideão, você é um guerreiro poderoso. Você vai libertar Israel. E Gideão começa a contar a ele todos os motivos pelo qual ele não é qualificado. E ele começa a ler o seu documentário sobre si mesmo. E o anjo disse, esse não é o documentário de Deus sobre você. Você é um homem poderoso. E foi ungido para libertar essas pessoas. E deixe-me lhe dizer, Gideão, se você não acredita em mim, desça ao acampamento do inimigo e ouça o que eles estão dizendo sobre você. E ele desce ao acampamento do inimigo, que está prestes a atacar, e um dos soldados inimigos está conversando um com o outro. Eu tive um sonho ontem à noite. O que foi? Eu vi um pão de cevada descer e rolar sobre nossas tendas. E o outro cara disse, esse não é outro, senão Gideão. Ele foi ungido para nos matar. O comentário do inimigo sobre você é melhor do que o seu. Estou dizendo que não nos movemos em uma fé radical porque temos medo do que as pessoas dizem, mas o inimigo disse, ele é melhor detê-lo, ele foi ungido por Deus para nos matar. E ele falou, o inimigo me atacou. O inimigo provavelmente é quem está te beneficiando
porque ele tem um comentário melhor do que o seu sobre você mesmo. A menos que ele venha como acusador, mas essa é outra mensagem que eu vou pregar outra ocasião. Meu ponto é que Deus nos chamou. Quero dizer 3 coisas que aprendi com a história de Gideão. A primeira é que atos radicais de fé começam com a revelação número 1, quem é Deus. Eu vim a vocês como o libertador e eu libertei você do Egito e vou te libertar. Eu sou o libertador. Quando Deus vem até você, geralmente ele vem com uma pessoa para resolver seus problemas. Em outras palavras, ele não veio como, nessa história, como aquele que sara, ele veio como libertador. E a história que Deus conta sobre si mesmo aos israelitas é que ele é o libertador. Quantos sabem? Deus é o pão da vida, ele é o Cordeiro de Deus, é o bom pastor, e aí por diante. Mas quando ele vem até você, normalmente, vem com a resposta que você precisa. Você está com problemas financeiros e Deus diz, eu vim como Deus mais do que suficiente. Você está doente, ele diz, eu vim como grande médico. E o que eu estou percebendo é que a fé radical é gerada por meio da revelação de quem Deus é na minha situação. Número 2, isso é profundamente simples, mas profundo. A fé radical nasce através da revelação de quem você é. Gideão, você é um grande homem de valor. Ouça, Gideão provavelmente foi um ótimo pai, provavelmente ele tinha outros atributos, mas o que Deus precisava que ele fizesse? Libertar Israel. Então, qual é o título do livro de Gideão? Estou escrevendo um livro sobre você, Gideão, chama-se Gideão é um grande guerreiro. E o que eu estou percebendo é que ele te identifica pelos traços de caráter que vai precisar na estação em que está. Está comigo? A terceira coisa é, acho que isso também é poderoso, que atos radicais de fé começam com a revelação da clareza de sua tarefa. Eu quero dizer isso. Acho que estamos numa estação, não sei se é uma estação, estamos nesse tempo em que Deus está esclarecendo nossas tarefas. Gideão, aqui está o que deve fazer. Aqui está o que você deve fazer. Quero que liberte Israel dos midianitas. Isso é o que preciso que você faça. Há algo que acontece em nossas vidas quando sabemos que estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Sadraque, Mesaque e Abednego, você conhece a história de Nabucodonosor. E eles disseram, ouça, nós vamos nos curvar aos seus ídolos. E Deus nos livrará. Mas mesmo que ele não faça, quanto sabe, se eu vou ser assado, quero saber que foi assado fazendo o que fui chamado para fazer. Não quero ser assado por algo que não fui chamado para fazer. Não quero ser assado por algo que você foi chamado para fazer. Está comigo? Eles foram para o fogo, entendeu? A parte assada. Okay. Bom trabalho. Isso foi engraçado, um pouco espontâneo. Tive um encontro com o Senhor, isso foi há alguns meses, e o resumo é que eu via meu ministério como um pássaro, e eu disse ao pássaro, vai, vai, e o pássaro não ia. Finalmente eu empurrei, e ele voou e pousou em mim. E eu acordei do sonho, você sabe quando tem esses sonhos que você sabe que são do Senhor, não tem que perguntar se foi do Senhor. Acordei chorando, acordei a Kathy. E na noite anterior, nossa conversa durante o jantar, eu disse, sinto que eu vou abrir mão desse ministério e ver como será. E o pássaro voltou, pousou na minha mão, e eu acordei e o Senhor disse, ouça, você está administrando o meu ministério. Faça isso por mais 3 anos e 2 anos você verá isso é o que eu estou fazendo na sua vida. Eu acordei com clareza, a Kathy pode te dizer, mudou minha vida, isso mudou minha vida. Eu digo, ok, quantos sabem, todo ministério tem dor. A vida tem dor. Às vezes eu fico, eu vou sair da dor e encontro nova dor. Eu vou sair desse casamento, eu vou sair essa dor. Não, você vai entrar em mais dor. Quantos sabem que algo acontece quando minha dor tem um propósito? Quando sei que meu sofrimento, ou minha dor, ou meu desconforto, ou minha falta de diversão é ordenada por Deus. Tipo, ok, eu posso fazer isso. E de repente eu tenho esperança na dor. Tipo, isso vai para um propósito. Mas é horrível quando eu estou em dor e
tarefa não é clara. Tipo, eu não tenho certeza se você está nisso. Não sei você, mas eu não gosto de dor. Mas a dor que tem um propósito, ela gera esperança em mim. Dor que é como, estamos dando voltas e mais voltas. Eu fico tonto com... Isso é a coisa certa, essa é a coisa certa. Sendo, sabe, todos os dias sendo um homem como o Tiago 1, que é um homem de mente dupla. Hoje eu faço, amanhã não. Vou desistir hoje, amanhã eu quero fazer outra coisa. Algo acontece quando Deus diz, eu te chamei para derrotar os midianitas. Ok, estou dentro. E eu sinto que o Senhor, eu quero que todos recebam isso. Família online, família aqui. Estamos numa estação de que o Senhor está esclarecendo sua tarefa. Eu acredito nisso. Eu posso sentir. Eu sei por mim, eu sinto que a mudança em mim, Kevin pode te dizer, tipo, mudou tudo naquela noite. Eu entendo o que estou fazendo. Faz sentido. Ok, vamos fazer isso. E você sabe, sempre temos vozes que acham que deveria estar fazendo isso, fazendo aquilo. O Gideão tinha essas vozes. Sabe, as pessoas tentando te ajudar. E às vezes não. O que eu ia de falar diferente, mas provavelmente está bem. O último ponto que eu quero enfatizar é que fé radical requer obediência radical. Obediência radical. Deus diz a Gideão, tudo bem, Gideão? Aqui está o plano. Eu quero que reúna as tropas e vamos conversar. 32 mil aparecem. Deus diz, incrível, há muitos. Quero que todos que estão com medo voltem para casa. E 22 mil vão para casa. Eu quero que você entenda que eles já estão em menor número. Pois o inimigo é contado como as areias da praia. Não sei, eles já estão em desvantagem talvez 100 por 1. E agora 22 mil vão para casa. E Gideão disse, tudo bem, pelo menos tem uma boa igreja, não há reclamões em nossa igreja. E Deus diz, você ainda tem muitos. Quero que os faça levar aos homens até o rio, e quem lamber como cachorro, esses são seus caras. E 300 lamberam como cachorro. Gosto dos que não lamberam como cachorro. E Deus diz, eles lamberam como cachorro, são seus. Eu digo, não, eles são seus. E Deus diz, ok, Gideão, aí estão seus homens. Chegue perto. Aqui está o plano de batalha. Deus diz, você vai pegar alguns vasos, vai pegar algumas velas e vai pegar algumas trombetas. Notou alguma coisa faltando? E Gideão disse, o quê? Ok, eis o que vamos fazer agora. Parece loucura, mas eu sei, mas faça assim. Eu quero que você espere até a noite, acenda as velas, quebra os potes e toque a trombeta. Pode imaginar? Ele está dizendo aos caras, então, falei com Deus. Johnny, distribua os vasos. O que estamos fazendo? Bem, Deus disse que vamos acender as velas, quebrar os vasos e trocar as trombetas. Eu diria, vocês três já conversaram sobre isso? Parece um plano maluco. Às vezes, Deus nos chama por uma obediência radical. Aquilo que Ele nos pede para sermos obedientes nem parece relacionado à batalha. Você já teve esse problema? Tipo, Deus te dá um plano de batalha e você fica tipo, Deus, estou falido e preciso de dinheiro, por favor, me envie uma pessoa rica para me dar dinheiro. Deus diz, eu quero que você pegue os $500 que você tem e dê. E você fica tipo, não, eu preciso de mais dinheiro. Já aconteceu isso com você? E Deus diz, eu vou te dar mais quando você der esse dinheiro. E você fica tipo, não, eu vou dar esse dinheiro quando você me der mais. E você fica nessa batalha por semanas e Deus diz, fé radical. Significa atos radicais de obediência.
Você sabe, amo essa citação. Aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Tipo, o que você não quer fazer quando Deus te chama para uma fé radical e atos radicais de fé é perguntar aos seus amigos não salvos o que eles pensam sobre isso. Porque eles não podem ouvir a música. Está comigo? Já disse a alguém, você sabe, Deus me chamou para fazer isso. E você conta a eles. Eles falam, você precisa de aconselhamento. Você não precisa de dinheiro, você precisa de aconselhamento. Eu acredito que Deus está mudando a cultura e nos chamou a atos radicais de obediência. Eu conheci um cara mês passado, fizemos a conferência juntos. Eu nunca tinha visto ele antes, nem me lembro o nome dele. Por que isso é engraçado? E ele está me contando essa história. Ele é de Honduras. E Deus disse a ele 10 anos atrás, eu quero que você vá ao México. E especificamente quero que se mude para essa cidade. E ele não sabia por quê, se mudou lá. E depois descobriu que essa cidade fica nos trilhos do trem. O trem passa por essa pequena cidade. É uma cidade de 3 mil habitantes. Tá vendo? Eu me lembro de todos os detalhes, mas não do nome dele. Isso me deixa louco. Passa por essa cidade. E o Senhor disse, Senhor, o que eu quero que você faça? Quero que você comece um ministério ajudando este trem, que é um trem de carga. Eu quero que você ajude os imigrantes que estão fugindo do cartel através desse trem. E ele passou os últimos anos ajudando os imigrantes que estão fugindo. E o que ele faz é, eles geralmente ficam 2, 3 dias sem comida quando chega à sua cidade. Então ele tem caixas de comida e água para eles, de modo que quando eles param na sua cidade, eles dão comida e água. E ora por eles e tenta conduzi-los ao Senhor. E ele dá o seu número de telefone para eles. Ele dá o seu número de telefone para 180 mil pessoas. Ele dá o número do seu telefone, não sua página de Facebook. Isso é um milagre. De qualquer forma, isso segue por muito tempo e ele encontra muitas pessoas com problemas, mas ele conhece essa mulher que está fugindo do cartel. Não me lembro de onde, mas ele está no trem com seu filho de 10 anos. E assim, ele a ajuda, dá comida para ela, dá ela o seu número de telefone e diz, se você estiver com problemas, se precisar de mim, só me ligar. E ela fica na cidade por uns 2 ou 3 dias. E ele ora por ela, leva ao Senhor, tem essa conversa com ela, e ela volta ao trem e está indo para a América. Você sabe, eles estão para a fronteira e depois tentam passar a fronteira. Ela liga para ele no dia seguinte, depois que ela voltou ao trem, e está em pânico. Ela disse, meu filho e eu fomos sequestrados pelo cartel. E ele pergunta onde você está, e essa é uma longa história. Ele levou 1 hora para contar a história. O cartel leva e eles vão vender o filho dela à prostituição se ela não pagar $10.000 até amanhã. E ela está em pânico, pode imaginar, ela está nessa casa onde o cartel está mantendo. Por uma palavra de conhecimento, ele descobre onde a casa fica. Primeiro, ele entra no trem, viaja no trem, ela descreve que diz, diga-me o que você vê pela janela, porque tinha uma pequena janelinha, e ela diz, então ele meio que entendeu que elas devem estar nessa cidade, porque ela falou aeroporto, então esse aqui é perto do aeroporto, então chega na grande cidade, e ele está dirigindo, e através de uma palavra de conhecimento, o Senhor diz a ele qual é a casa do cartel. E ele ora e pergunta ao Senhor o que devo fazer, e o Senhor diz, venda-se ao cartel. E ele se vende ao cartel como escravo. Agora você quer saber mais, certo? Semana que vem eu termino a história. Vou lhe dar a versão curta. E a história é absolutamente maluca. Ele se vende para o cartel e acaba libertando aquela mulher e seu filho e outra senhora e seu filho, que serão vendidos no dia seguinte. Eles querem $30.000 por todos. Ele os tira por $3.000, os leva para a fronteira e 1 mês depois ele recebe um telefone da senhora e diz, temos um emprego, estamos trabalhando, estamos bem. Bom trabalho. Por que eu contei essa história? Porque Deus nos chamou para uma obediência radical. Ele nos chamou a fé radical e uma obediência radical. E depois que esse cara contou essa história, eu estou na primeira fila e pensei, será que eu sou cristão?
Mas acredito que Deus está despertando a América. Eu acredito que nós, como Jimmy, como esse homem de Honduras, como as pessoas aqui, acredito que Deus nos chamou para ser um catalisador para o veterano que mora na rua, para o ateu que viu a camisa errada. Você entendeu a metáfora e onde eu estou indo? Estou dizendo que Deus nos chamou para uma obediência radical. Acredito que o Senhor está despertando algo em cada pessoa aqui. Eu sei que Ele me acordou. Sei que não tive esse tipo de despertar desde que era um recém-convertido. E eu quero que eu pessoalmente, não quero só voltar para onde eu comecei. Eu quero ir mais alto. Eu quero ir mais alto. Desculpe, eu acabei de pisar nas flores de alguém. Eu vou te dar outras. Eu quero ir mais alto, eu quero voltar ao fundamento da fé, mas eu quero intensificar a partir daí e ir mais alto e mais longe do que já fui antes. Antes de terminarmos, tem alguns minutos. Fizemos isso no primeiro culto, mas sinto de fazer de novo. Você tem um zumbido nos seus ouvidos há uma semana. Seus ouvidos começaram a zumbir há uma semana. Muito irritante. Fique de pé, se for você. Agora, se você tem há anos, não quero que você fique de pé, porque tem uma palavra profética para você. Um zumbido nos ouvidos que começou há cerca de uma semana. 2 de vocês. Okay. Se você estiver online, é só colocar nos comentários. Eu também. O Senhor me disse isso, que o inimigo está tentando resistir à fé recém-encontrada e atrapalhar o seu destino. Mas o Senhor disse, eu vou abrir os seus ouvidos, vou fazer com que me ouça de uma maneira que nunca me ouviu antes. O inimigo está tentando bloquear sua audição, mas o Senhor diz, eu vou abrir sua audição. Não só o zumbido vai parar agora, em nome de Jesus, mas você terá uma audição extraordinária. Será capaz de ouvir o sussurro do Senhor. Agora, o que isso vai exigir de você? Ouça. Quando o Senhor sussurrar, Ele vai exigir que você ouça o seu sussurro. Isso te torna mais responsável por sua palavra. Quando Ele exige que você o ouça, o seu sussurro. Eu libero isso para você em nome de Jesus. Não se surpreenda o que acontecer hoje na loja hoje, porque o Senhor vai abrir essa porta na loja hoje. Quando estiver lá, Ele vai sussurrar para você sobre a pessoa que você passou e o Senhor vai exigir que você faça o que Ele te diz para fazer. Eu abençoo cada um de vocês em nome de Jesus. Obrigado por ficar de pé. Ouvi isso há pouco. Você está com costelas machucadas e aconteceu na semana passada no acidente. Fique de pé. Suas costelas estão machucadas. Você não está de pé para ser curado, mas pode ser curado. Você está com costelas machucadas por causa de um acidente que aconteceu semana passada. Fique de pé. Ok, eu vou te falar de qualquer maneira porque temos muitas pessoas online. Eu senti que o Senhor dizer que Ele está te abrindo. Costelas machucadas, Ele está abrindo o seu coração, está curando algumas coisas que aconteceram com você, não no acidente, mas em seu coração. Ele está curando o seu coração ferido, que Ele está curando uma história ruim, Ele está reescrevendo a sua história. Portanto, não se surpreenda se o Senhor te encontrar em um sonho esta noite e não apenas curar suas costelas machucadas, mas curar o seu coração machucado. Eu tenho outra. Tem algum Bob de LA aqui? Um Bob de LA aqui? Alguém? Vou fazer essa também. Alguém importante, seu pai te amaldiçoou e disse que você não daria em nada, mas o Senhor disse, eu sou seu pai e vou transformar a maldição em uma bênção. E não só vou abençoá-lo, mas você vai voltar a abençoar seu pai. Alguém teve um acidente na porta do carro. Você teve um acidente na porta de carro. Talvez prendeu sua mão na porta do carro ou assim. 2 pessoas se levantaram no Twinville. Alguém aqui que já aconteceu com você? Levante-se, por favor. Mais alguém? Ok. Você tem problemas com sua mão? E você? Você tem? Ok, primeiro vamos orar pela cura. Oro pela cura da mão deste homem, em nome de Jesus. Restaure sua mão. Não foi por isso que eu pedi para você levantar. Deus diz que está abrindo portas de um novo veículo para você. Que o que te machucou vai abrir a porta para você. Onde você se machucou vai ser um veículo. Aquela porta vai abrir. Deixe-me dizer novamente. Quero dizer, talvez você tenha um relacionamento ruim que machucou e Deus disse, eu vou usar
Aquele lugar onde você se machucou, esse será seu ministério. E eu estou liberando portas abertas para você. Não ria, não é engraçado. Eu amarro o diabo. Deus está abrindo portas para você onde sua mão foi machucada. Esse será o veículo do seu ministério. Como eu disse, esse é o momento de esclarecer o seu ministério. Pense onde você foi mais machucado e o Senhor diz, estou te mandando de volta para aquele veículo. E é aí que eu vou curá-lo e é aí que eu vou restaurá-lo também. O último é esse. Você tem pó de ouro que aparece em suas mãos, espontaneamente, não só em uma reunião como essa, mas simplesmente aparece em suas mãos durante o dia. Fique de pé. Pó de ouro que aparece em suas mãos sem motivo aparente. Não precisa ser no culto, nem precisa estar pensando nisso, só aparece em suas mãos. Veja quantas pessoas estão de pé. O Senhor me disse que é uma unção para quebrar em você a pobreza geracional. A unção para quebrar a pobreza geracional. E acabei de receber isso do Senhor também. Eu estava falando sobre esclarecer sua tarefa. Esse pó de ouro você vai ver acontecer durante uma certa conversa ou uma certa coisa que você faz. Eu nem sei o que isso significa, mas será um sinal para você, tipo, invista aqui, ou fale com aquela pessoa, ou aquela pessoa tem algo a ver com a quebra da pobreza e a liberação da prosperidade. Eu quero liberar prosperidade sobre cada um de vocês que estão online também, nossa família online. Nós te abençoamos agora em nome de Jesus. Eu oro para que Deus quebre a mentalidade de pobreza e Deuteronômio 8:18, que Ele lhe dê poder para produzir riqueza e que Ele confirme sua aliança com você em nome de Jesus. Amém.